Livro do Gênesis, capítulo de número 1, no seu verso de número 31. Glória a Deus. Bem difícil de encontrar, né? Tá bom? Quantos que ainda procura, diga, espere por mim. Todos encontraram então? Queridos, vamos à leitura da palavra, que diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Vamos orar? Amém. Oremos a Deus, Senhor nosso Deus, soberano e eterno Pai. Deus Todo-Poderoso, bendito Pai. Estamos aqui neste lugar com o coração cheio de gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito e operado em nosso meio. Pai, que o Senhor continue abençoando todo este povo, toda esta igreja que o Senhor levantou e ergueu, esta igreja que está firmada na rocha que é Cristo Jesus. E nesta rocha, meu Pai, temos a promessa que podem vir os ventos, correr os rios e a chuva, mas permanecerá firme, porque o nosso alicerce é Jesus. Ó Deus, que o Senhor fale de uma forma extraordinária, que te exalta, que te glorifica neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem se sentar. Glória a Deus. Queridos, lemos a palavra de Deus no seu livro, no livro do Gênesis, que trata o princípio de todas as coisas. A palavra Gênesis, princípio, início. E o que nós podemos nos deparar com a Bíblia Sagrada é uma afirmativa, pois ela se inicia dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitas teorias a serem estudadas, ela diz, portanto, digamos que suponhamos, mas a Bíblia, ela não é uma suposição, a Bíblia não é simplesmente um escrito humano, ela é uma afirmativa de que Deus, ele é real. E esse Deus que é real, que se manifestou através do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o único Filho perfeito de Deus. E o grande motivo que nos reúne nessa noite é a gratidão a Deus, pois sabemos que a presença dele é real e que ele se manifesta nesse lugar, e que não há outro motivo pelo qual estaríamos aqui se não fosse a graça dele. Aleluia! A Jesus. E também quando lemos o livro do Gênesis, o início e o princípio de todas as coisas, vemos um Deus sustentador da sua criação. Este mesmo Deus que nos criou, que nos formou, ele é o mesmo Deus que sustenta toda a sua criação. Como Hebreus capítulo 1, verso de número 3 diz que ele sustenta pela sua poderosa mão. Nós estamos sendo sustentados porque ele está com a sua mão estendida. Nós estamos de pé porque ele tem nos sustentado. E por que frisarmos isso? Porque alguns conhecimentos dizem que Deus é aquele que criou e abandonou a sua criação. Mas o que a Bíblia diz é que ele criou, ele nos formou e ele permanece cuidando de nós todos os dias. Ele está conosco todos os dias. E no livro do Gênesis, irmãos, é interessante que vemos 4 coisas essenciais para a sobrevivência humana que Deus providenciou antes mesmo de nos criar. A primeira coisa, até mesmo a ciência aponta isto, que para que nós consigamos viver, precisamos de luz. No Gênesis, no capítulo de número 3, diz o texto: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós precisamos da luz do sol para sobreviver. Deus, ele criou a luz. E vemos que no Novo Testamento Jesus, ele se revela em João 8,12 dizendo o quê? Eu sou
a luz do mundo. Aleluia. Jesus, Ele é a luz. Então a primeira coisa essencial para a nossa vida física é a luz. E espiritualmente falando, Jesus é luz. Então nós precisamos dele para sobrevivermos espiritualmente. A segunda coisa importante para a nossa sobrevivência é a água. Em Gênesis capítulo 1, verso 7, Deus ele faz a separação entre águas e águas. Ele dá o nome de expansão. E essa expansão, que é as águas, nós como seres humanos, 70% do nosso corpo é composto de água. Sem água, eu e você não conseguimos viver. Sem se alimentar, conseguimos mais dias, mas se tirar a água, nós morremos. E Jesus se encontrou em João 4 com uma mulher que estava indo buscar água no poço. A água que ela estava indo buscar era uma que ela tornaria a ter sede. Mas Jesus se revelou: se você soubesse que está falando com você, você me pediria água, porque Ele é a água da vida. Jesus é a água para matar a nossa sede. Ele é água. E esse mesmo Jesus que se revela dizendo quem tem sede, em João 4, 13 e 14, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Oh, glória a Deus! A nossa sede espiritual, ela só pode ser saciada por Jesus. Por isso olhamos para o mundo e vemos muitas pessoas buscando em tantas coisas preencher na sua vida um vazio. E no final da conclusão eles chegam dizendo que não conseguiram nada. Porque o vazio que há na vida do ser humano, a sede que nós temos, ela não pode ser preenchida por outra coisa nem por outra pessoa, a não ser Jesus. E esse mesmo Deus que providenciou, criou a expansão, a água, é o mesmo Cristo que se revela como a água da vida que mata a nossa sede. A terceira coisa que vemos, este Deus providenciador, no Gênesis ele criou. Vemos em Gênesis capítulo 1, no verso de número 11, onde Deus ele cria na porção seca agora árvores frutíferas, que a partir deste alimento o ser humano poderia usufruir. A terceira coisa essencial para a sobrevivência que Deus ele providenciou foi o sustento material. Este mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, Ele é o mesmo Deus que continua providenciando sustento para a sua igreja. Ele é o mesmo Deus que disse em João 6,35: eu sou o pão. Ele é o alimento. Jesus é o alimento, porque Ele é o pão da vida. Para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos alimentados, precisamos de Cristo, porque Ele é o alimento para a nossa vida. E nessa noite Ele tem alimento, Ele tem o pão, porque a sua palavra é pão para matar a nossa fome. A sua palavra é o alimento essencial para a nossa sobrevivência. Observa que o ser humano, ele pode se alimentar de muitas coisas, mas você há de convir comigo que nem todo alimento ele mata a nossa fome. Mas o alimento aqui espiritual que se refere a Cristo. Às vezes estamos nos alimentando de muitas coisas, mas não é o alimento sólido que vai nutrir a nossa alma. Não é o alimento que nós saímos dizendo: eu estou farto. Eu me recordo bem que quando eu iniciei as pregações, já prego há 14 anos, muitas vezes que eu pregava, eu não conseguia jantar, não entendia aquilo. Eu dizia: meu Deus, eu preguei, mas parece que eu estou farto, eu não consigo comer nada, tá a sensação de cheio. Glória a Deus. Depois eu entendi que era algo espiritual, não era físico. Aleluia, Jesus.
O que eu estava sentindo de saciado era o alimento, era a palavra de Deus que tinha nutrido toda a minha alma. Da mesma forma, quando nós recebemos o pão, que é a palavra de Deus, ela vai nutrir e fortalecer a nossa alma. Por isso nos deparamos em pleno século 21, muitos cristãos que estão fracos, debilitados, com várias doenças que poderíamos especificar espiritualmente, dizendo: mas o remédio é a palavra, porque ela é o alimento, ela é o que vai surtir efeito, ela que vai nos saciar, para que nós permaneçamos de pé. Vemos o caso do profeta Elias, pelo qual, quando ele estava ali pedindo até a morte, Deus providenciou para ele o sustento, e aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Porque o alimento que Deus dá-nos, o alimento que é a palavra de Deus para a nossa vida, ela saciará a nossa fome, para que nós tenhamos certeza de que aquilo que recebemos dele verdadeiramente é o pão do céu, é a sua palavra, é aquilo que vai nos nutrir, é aquilo que vai nos fortalecer. É a palavra dele. Então esse Deus, providenciador de todas as coisas, ele criou no princípio o alimento para toda a sua criação. Glória a Deus. E ele é o mesmo Deus que está providenciando o sustento, o alimento. É ele que está alimentando as nossas almas. Glória a Deus. A nossa fome e sede tem que ser por Deus, Glória a Deus. por ele. E esta fome precisa estar continuamente em nossos corações e nossa vida. Porque no dia que perdemos a fome, pela palavra de Deus haverá algo errado. Da mesma forma que o dia que você diz: não quero comer hoje, eu estou aqui, não consigo, tem alguma coisa errada. Já é sinal de doença. Quando nós dizemos lá no Ceará: estou com fartinho, não quero comer, rapaz, tem alguma coisa de errado, você não quer comer? Do mesmo jeito, no dia que nós dissermos: não quero este alimento, é sinal que algo espiritual está acontecendo. E esse Deus, ele está providenciando este pão, não somente no princípio, mas quando também ele enviou o seu Filho unigênito, que se revela como pão, como alimento para mim e a sua alma. Glória a Deus. A quarta coisa essencial para o ser humano é o ar, fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. Deus cria o homem do pó, e ele sopra em suas narinas, e este homem agora passa a ser alma vivente. Todos nós precisamos do ar. Passamos um período da pandemia e as pessoas queriam o quê? Ar. Quantos balões de oxigênio, quantas tubulações de oxigênio, quanto oxigênio foi procurado? Porque as pessoas queriam ar. Glória. Aí eu te pergunto: quanto você está pagando pelo ar que Deus te dá todo dia? Quanto estamos pagando por este ar que estamos Glória a respirando? Deus. E quem é que está nos dando ar? Glória a Quem é que Deus. está soprando o fôlego de vida? Quem é que está nos dando Aleluia. vida nessa noite? É esse Deus Todo-Poderoso que Glória a Deus. está providenciando isto. Assim como no princípio Deus sopra nas narinas do homem, torna ele alma vivente. Jesus. Glória a Em João Deus. capítulo 20, verso de número 22, após a sua morte e ressurreição, ele aparece ao seu discípulo e diz: haja paz. O que é que ele faz? E soprou. E diz: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Vemos, irmãos, que este mesmo Deus Criador, ele providenciou. Ele providenciou a luz.
Ele providenciou a água, Ele providenciou o alimento, Ele providenciou o ar. Eu creio, glória a Deus. Sem essas 4 coisas, não existe ser humano que consiga viver. Espiritualmente falando, se nós na presença de Deus não tivermos essas 4 coisas, morremos. Eita Deus. Mas o que Deus ele quer levantar não é um povo morto, Ele quer levantar um povo vivo, cheio da presença. Ele está providenciando. O que é que nessa noite nós precisamos? É o alimento, é o pão. O que precisamos é do fogo, é do Espírito que seja soprado sobre nós aqui, preenchendo a nossa vida, fortalecendo e erguendo. Se estamos aqui precisando, Ele é o Deus sustentador e providenciador de todas as coisas. Santo é teu nome, Jesus, aleluia! E o que é mais interessante, quando nós lemos o versículo que foi eu aqui referido, Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Oh, glória. Porque tudo aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou, tem a aprovação dele, é bom. Aleluia. Não importa o que a sociedade está dizendo, não, isso não é esse padrão que nós queremos, não é isso que nós queremos para nós. Mas o que Deus disse, que Ele formou, criou e viu que era muito bom. Oh, glória a Deus. O que nós vivemos é segundo aquilo que Deus falou. Nós vivemos segundo aquilo que Deus se pronunciou. E Deus disse que a sua criação, que tudo aquilo que Ele criou é bom. Então é para nós, é para usufruirmos, é para recebermos dele, porque é bom. É a aprovação de Deus, foi Ele que deu. Glória a Deus. Porque a criação de Deus tem o seu selo de garantia. Quando você compra um produto, o que você quer? Você quer garantia. Porque a garantia lhe dá segurança. Se quebrar, se acontecer alguma coisa, eu tenho como trocar. Agora sem garantia, perdeu. A criação de Deus tem o selo, tem a garantia. Glória e quem a é que Deus. garante? É Ele. Oh, glória a Deus. É Ele que garante. A garantia que tudo que Ele fez é bom. E por isso Ele nos chama para experimentarmos a sua vontade. Oh, E é glória. boa, é perfeita, é agradável. O que nós devemos ansiar e buscar é viver a vontade de Deus, é alinhar os nossos projetos à vontade de Deus, é alinhar os nossos sonhos à vontade de Deus, os nossos interesses à vontade de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Porque quando centralizamos tudo na vontade dele, Aleluia! não existe outro lugar, não existe outra posição melhor do que esta. E qual é? Está no centro da vontade dele. Nós fomos chamados para vivermos no centro da vontade de Deus. Nós estamos sendo convidados para viver no centro da vontade de Deus, porque é o melhor lugar para mim e para você. Porque no centro da vontade de Deus experimentaremos o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Às vezes as frustrações e coisas que nós estamos colhendo é justamente a posição errada que nós estamos. Queremos o que Deus pode dar, mas não queremos estar alinhados no centro da sua vontade. Aí não vai dar certo. Não adianta querer o que Deus tem sem estar no centro da sua vontade. Não vai. Mas quando nos aliarmos ao centro da vontade dele, Oh, glória. o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável se revelará para as nossas vidas. Eita, Se aleluia. manifestará para as nossas vidas. Eu creio, meu Deus. E quando nós lemos o livro do Gênesis, vemos que eu e você fomos criados no 6º dia
Você consegue compreender que Deus preparou tudo antes de eu e você passarmos a existir? Glória a Deus. Ele nos deu a luz, Ele nos deu água, Ele nos deu alimento, Ele nos deu o ar. Ele providenciou tudo. Glória a Jesus. Oh, maravilha, Deus. E quantas vezes estamos preocupados com tantas coisas, ansiamos com tantas coisas, precisamos lembrar que antes de existirmos, Ele já tinha providenciado tudo para a sua Oh, vida. glória. E esse mesmo Deus que preparou todas as coisas antes do homem existir, Glória a Deus. Ele continua providenciando para a sua igreja. Ele continua Eu sendo aquele que creio. sustenta a sua igreja. Glória a Ele Deus. continua sendo aquele que solidifica e firma a sua igreja, porque a igreja de Cristo ela está firmada nele. E a afirmação que ele diz que aqueles que estão firmados nele, as portas do inferno não hão de prevalecer contra esta igreja. Pode vir o que vier, se levantar o que se levantar. A igreja que está firmada em Jesus, ela permanece de pé. Ela permanece de pé. Ela está fundamentada, ela está firmada em Jesus. Somos uma igreja firmadas em Cristo. Oh, glória. Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa base. Amém. Se hoje estamos de pé, é porque Ele é o nosso alicerce. Maravilha, Deus. Não ficamos e permanecemos de pé porque somos bons, nem porque somos fortes. Porque bom é Ele, forte é Ele. Glória a Deus. Mas Ele nos sustenta. Eu creio, Jesus. É Ele que te sustenta. Glória a Deus. Aleluia. E esse mesmo Deus, providenciador de todas as coisas, é a Ele que hoje nós celebramos. É a Ele que hoje nós glorificamos. Aleluia, Jesus. Porque contemplamos todas as maravilhas que Ele faz. Glória a Deus. Às vezes, é uma tecla que as pessoas batem muito, falando sobre formação. Glória a Jesus. Queridos, hoje, as minhas formações e graduações foi um princípio que eu aprendi. Aleluia, Jesus. Você sabe que pessoas que vêm de família pobre, era uma coisa que eu sempre escutava: meu filho, se você quiser alguma coisa, não tem outro caminho, estude. E eu estudei. Glória a Deus. Se hoje eu sou formado, pós-graduado, Glória a Deus. não é porque eu sou bom, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. é porque eu quis uma melhora de vida. Glória a Deus. Glória. Às vezes, as pessoas acham que é exaltação nossa. É porque sabe muito, quer saber mais do que eu. Os meus pais são analfabetos, mas eles disseram: estude. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Então, às vezes nós recebemos muitas críticas, porque escolhemos algo melhor. Mas se eu te perguntar, você quer o melhor ou o pior para a sua vida? E só porque o seu melhor não é o meu melhor, eu não posso menosprezar o seu melhor. Glória a Jesus. Se você traçou um caminho e conseguiu o seu melhor, Deus te abençoe. Aleluia, Deus. Se para mim melhorar eu precisei estudar, é isso. Glória a Jesus. Porque outra coisa
que a gente escutava muito na igreja era a questão de estudo, de mudança. E a gente observa ao longo da caminhada muitos jovens, essa igreja tem isso, aquilo, outro. Mas, queridos, se nós queremos mudança no sentido de melhorar, nós temos que fazer parte da mudança. Muitos escolheram sair e abandonar. Já vou para onde está pronto. Esse é o problema. As pessoas querem pegar as coisas prontas. Muitos jovens que iniciaram a mocidade comigo, ali já está tudo pronto, vou para lá. Não quiseram ter o trabalho de se preparar, estudar, para poder estar desempenhando algo na igreja. Então, se hoje eu estou na frente de um trabalho, é pela misericórdia de Deus. Porque toda formação e capacitação, se primeiro não tiver Deus na frente, não adianta de nada. Por isso, Deus na frente sempre. Queridos, eu encerro aqui a palavra. Não queremos delongar mais, tá bom? Mas não conseguimos externar a gratidão a Deus por estar vivendo esse sonho junto com vocês. Glória a Deus. Porque o que estamos desfrutando hoje é algo que vocês já sonharam. Aleluia. E vieram há muito tempo pelejando. Mas Deus é aquele que providencia todas as coisas. Glória a Deus.